Essa é do partido do prefeito? É 3. Pesquisa. Conversa com o contador. 3 contas. Se ela tiver um. Boa noite. Boa noite a todos. Às 19h28, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 9 de outubro de 2020. Peço à primeira secretária, vereadora Adalgisa Lopes Soares, que proceda à chamada dos nobres vereadores. Boa noite. Francisco Barreto de Montenegro. Presente. Sérgio Luiz Fernandes. Presente. Adalgisa Lopes Duarte. Flávio Eduardo Zandoná. Presente. Alessandro Rios Conforte. Presente. Antônio Ângelo Sicilieri. Presente. Carlos Alberto Statti. César Augusto Luciano Franco Morelli. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Ivan Carvalho de Mello. Presente. Jairo Alves de Azevedo. Maria Alva Araújo de Souza Biazon. Roberto Presente. Araújo. Que isso? Peço à vereadora Maria Alva Biazon que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Faremos a leitura na carta que Paulo escreve ao povo de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, vos falava, conforme vos falava oportunamente. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Processo número 124 de 2020, autoria Prefeito Municipal, assunto: veto parcial aposto pelo senhor Prefeito ao projeto de lei 77 de 2020. Autógrafo número 70, 2020, que dispõe sobre parcelamento de débito do município de Avaré, São Paulo, com o seu regime próprio de previdência social, RPPS, Avaré Prev. Veto parcial em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria Alva Biazon. Senhor presidente, demais pares, na realidade, a Comissão de Justiça e Redação opinou favoravelmente pela tramitação do projeto, porque, na realidade, é discricionalidade do senhor prefeito vetar no projeto que ele julgar que, naturalmente, que esse veto ele tem que ser com uma motivação, tem que ser justificadamente, motivadamente, mas ele tem o direito de vetar o projeto que ele entender necessário vetar. Mas, naturalmente, que no mérito nós estaríamos discutindo aqui em plenário. E é por esse motivo que eu estou pedindo a palavra neste momento, para nós discutirmos o mérito em plenário. Esse projeto ele foi exaustivamente discutido com a Comissão de Justiça e Redação, bem como com a Comissão de Finanças e Orçamento. Nós trouxemos aqui os responsáveis pela Vareprev, convidamos os responsáveis pela Vareprev para que nós estivéssemos aqui discutindo o projeto. E uma das garantias
que nós entendemos que seria extremamente oportuna é de que, quando a prefeitura, e eu volto a insistir que nós nunca estamos falando aqui de prefeito, nós estamos falando da entidade, da administração pública. Quando a administração pública, através do seu gestor, naturalmente, deixar de fazer, então, o pagamento do que diz respeito às parcelas oriundas desse acordo, que, através de uma previsão legal, que o fundo de participação do município ele fosse, então, bloqueado. Por que eu digo através de uma situação dentro da legalidade? Porque, até então, até aconteceu muito recentemente de que o fundo de participação do município ele tenha sido bloqueado, mas não existia, e houve por parte da administração pública uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e a prefeitura acabou conseguindo o desbloqueio do fundo de participação do município. Por quê? Porque não havia uma previsão legal. Não existia dentro de uma lei que assim estabelecesse. Ora, o que nós fizemos então? Nós, a partir de então, para que os servidores públicos tivessem a mínima garantia e que a Caixa de Previdência fosse viável, para que ela realmente não passasse por momentos aí, conforme nós já vimos nessa casa, inclusive com extinção da CAPREMA, que era a Caixa de Previdência antiga, nós fizemos uma previsão legal. Seja quem for o gestor, seja quem for o administrador, ora, se existe um parcelamento da dívida, que essa dívida hoje chegue na casa dos 23 milhões de reais, 28 já, né? Hoje nós vimos na audiência pública. Se existe essa dívida está sendo parcelada, há que ter uma garantia para que o gestor não deixe de efetuar o pagamento do parcelamento. Então, foi essa a emenda que a comissão fez, e foi está sendo esse o veto que o senhor prefeito está hoje fazendo no projeto, porque ele entende que os funcionários não têm, ou melhor, a Vareprev não tem que ter essa garantia. E nós entendemos que o senhor prefeito ele está equivocado. É o mínimo que a Vareprev tem que ter, é a garantia ou melhor, qual é o lugar que nós vamos efetuar uma dívida nesse montante, presidente, que nós não temos que oferecer uma garantia. Não é diferente com a gestão pública, não é diferente com a administração pública. Tem que haver essa garantia. Por essa razão, eu peço aos senhores o parecer contrário ao veto do senhor prefeito, que nós possamos derrubar hoje o veto, para que a Vareprev possa estar tendo a garantia de que, eventualmente, o gestor, o administrador público não esteja efetuando o pagamento do parcelamento, seja, então, bloqueado o fundo de participação do município. São essas nossas palavras. Veto parcial em discussão. Veto em discussão. Com a palavra, Antônio Cicerelli. Bom, só vou complementar alguns dados do que a Marialva falou, apesar de eu não ter vindo na audiência hoje cedo, porque eu não pude, mas o Flávio já me passou, que o Roberto disse da importância da manutenção dessa emenda. Tem um dado interessante, que a Vareprev está tendo vários questionamentos pelo Tribunal de Contas, justamente pela, digamos, inércia ou a não cobrança do que está ficando para trás. E se a gente não der um dispositivo para a Vareprev, que ela tenha a garantia de que o prefeito não vai deixar de pagar, ou esse ou qualquer outro prefeito que vier, a gente tem que pensar, como a Marialva falou, nós temos que pensar que nós temos um parcelamento aí que vai, acho que até 2023, 2024... 33, né? Desculpa, 2033, 34. Então, quer dizer, são pelo menos mais três gestões aí, três mandatos. Então, a gente tem que deixar esse dispositivo, né? Não como a Marialva bem falou, não é um ato do prefeito, é um ato da prefeitura,
né? A prefeitura ele está tomando uma atitude que são para 4 mandatos, né? 3 mandatos para frente, pelo menos. Então, como a Mariel falou, também acho que a gente tem que derrubar o veto, tem que votar contrário o veto do prefeito, pois não faz sentido a Vareprev não ter a garantia e essa casa das costas aí para os servidores, das costas para a Vareprev, que vai prejudicar não só o presente deles, mas também o futuro dos servidores públicos. Veto parcial em discussão. Com a palavra, o vereador Flávio Sandonato. Na audiência pública, que eu percebi também, que foi citado que antes o índice era de 11%, se eu não estiver enganado. Parece que passou a ser 14%. E isso aí, foi citado também, que se fosse pelo INSS, a cobrança era bem mais curta. E aí teria que ser cumprido, porque daí vem o INSS e vem uma ordem federal. Então, eu acho que assim, a gente tem que se preocupar também com o servidor. Sim, esses estão recolhendo os impostos, mas também futuramente quem vai aposentar. Tem uma garantia. Então, essa é a garantia do servidor público. Entendeu? Então, eu acho que é importante manter aí esse posicionamento, não do veto, sim contra esse veto. Então, eu acho que a gente tem que pensar no servidor também, no agora e no futuro, na aposentadoria dele. Veto parcial em discussão. Com a palavra, vereador Ernesto. Boa noite a todos e todas. Eu acho que nós, com responsabilidade, a Maria Alva, o Toninho já falaram, e o Zandoná também, nós temos que rejeitar esse veto. E por quê? Eu me recordo bem na discussão inicial desse projeto, que eu até levantei a questão que essa lei federal citada aqui é uma coisa do INSS, não se refere à previdência própria. Também, hoje, é uma data bastante oportuna para a gente discutir isso, porque isso foi debatido hoje de manhã. Eu não pude ficar até o final, até o Zandoná me passou essa pergunta final, eu fiz também alguns questionamentos, e todos que estavam presentes também fizeram seus questionamentos. E eu me recordo, pena que eu não trouxe aqui o caderninho da audiência pública, mas eu lembro assim, tinha os parcelamentos. Está aqui, ó, deixa eu pegar aqui, eu deixei, está aqui as pendências, né? Achei muito interessante, nós temos 3 parcelamentos, que somando dão 23.751.000 reais. E depois tem na página seguinte os restos a pagar, que tem de 2018 patronal, 2019 patronal, 2020 patronal. Somando, dão 28 milhões. Então, você soma o parcelamento e mais os restos a pagar, 28, mais 23, quem é bom de matemática, levanta a mão. 51, 52 milhões. 51, 52. Tá? Então, não pode isso ficar uma nau sem rumo. A gente tem que dar um rumo para isso. Ou fazer uma legislação que coíba futuros governantes, independente do nome que seja com inicial de J, ou de A, ou de Z, entendeu? Seja lá quem forem os futuros governantes, para que eles levem a sério isso. Que isso aqui é o futuro, enfim, dos servidores. Então, tem que haver essa obrigação legal, né, para que toda vez que voltar aqui nas futuras legislaturas, entra com uma ADIM, como não tem uma legislação que defina isso com muita clareza no município, fica a Deus dará. E o governante faz isso, faz aquilo, e não faz a obrigação dele, que é recolher a questão patronal. Recolhe do servidor para não dar apropriação indébita, mas vai empurrando literalmente com a barriga a questão patronal. E fica esse montante que vai futuramente, acredito, além de contar também a questão do cálculo atuarial,
que é outro imbróglio violento que mostra, se fosse INSS, já estava acionado. Porque tem gente que fala, ainda bem que eu não votei a favor da questão municipal, da Previdência. Sempre tem alguém que fala isso, mas não é verdade. Se fosse com o INSS, já estava no pau. Né? Então é isso, eu acho que é fundamental rejeitar o veto, para que haja uma legislação pertinente, para que quando houver esse tipo de situação, não haja possibilidade de recorrer através de ADIM ou de sei lá o que for, e ganhar em instâncias superiores. Porque se houver legislação, eu acho que isso vai ser coibido. Então, a minha posição é essa, pela rejeição do veto aposto aí a esse projeto. Veto parcial em discussão, com a palavra a vereadora Dalgisa. Eu vou rejeitar o veto, porque participamos hoje da reunião do Avareprev, da audiência pública, e ficou bem claro o quanto os funcionários vão sofrer as consequências disso. E, inclusive, questionei, falei, nossa, vai ser muito preocupante ninguém mais vai querer ser prefeito, porque todo mundo fica adiando, jogando. Então, eu acho que a gente tem que pensar no servidor, e pensando no servidor, todos deverão rejeitar esse veto. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Sérgio. Hoje, durante a explanação, né, do Oswaldo e do Pepe, que aqui estavam presentes, ficou muito bem claro o prejuízo que causa a Vareprev, né, quando a prefeitura atrasa, e atrasa bastante, que se é um mês, ou outro mês, tudo bem. Né? Mas eles têm dinheiro que está hoje aplicado nas contas bancárias, e eles são obrigados a tirar esse dinheiro, perder os rendimentos, para poder tapar o buraco que é gerado. Sem contar que há uma preocupação muito grande por parte da Vareprev com o futuro. Talvez os governantes não estejam pensando a longo prazo, mas os dirigentes da Vareprev, eles pensam a longo prazo e se preocupam. Na atual circunstância, se a coisa continuar andando do jeito que está, corre-se o risco de, no futuro, quebrar novamente a Vareprev. Né? Apesar de ter lá 230, acho que 200 e poucos milhões de reais aplicados, mas esse dinheiro ele vai pagar a aposentadoria de uma pessoa que talvez aposente no seu determinado tempo e fique lá mais 20, 30, às vezes até 40 anos recebendo. Então, a coisa é uma bola de neve. Né? Inclusive, falado sobre a eleição para o próximo mandato na Vareprev, nós ouvimos um desabafo muito grande por parte dos dirigentes na questão justamente que o doutor Ernesto falou. Muitas vezes você briga aqui e a justiça não ajuda. Então, isso desanima muito eles. E se a justiça, ao contrário, tivesse uma punição rápida e exemplar para o mau gestor, o cara ia pensar duas vezes de fazer isso. É como acontece, né, Ivan, com as contas da CPFL. Né? Você deixa lá um determinado tempo sem pagar suas contas, a CPFL vai lá e corta e você fica no escuro. Você vai tomar banho frio e vai estragar as coisas da sua geladeira. Parece que isso não acontece com o mau gestor do dinheiro público. Né? Então, parece que essa sensação de não ter uma punição severa e uma punição rápida, deixa para lá. Vamos fazer outras coisas com esse dinheiro e depois a gente parcela em 200 vezes. Então, é complicado e a coisa vira uma bola de neve. Hoje já está em 50 e tantos milhões, né, doutor? 52 milhões. Juntando os dois, 52. É muito dinheiro. Né? Então é isso. E, obviamente, por conta disso, sou contrário ao veto. Veto parcial em discussão. Veto em votação. Para encaminhar para a votação, com a palavra o vereador Ernesto.
algo que eu lembrei, que eu até comentei na audiência. Eu perguntei aos diretores da Vareprev se algum candidato das próximas eleições teria procurado a Vareprev para conhecer a realidade da Vareprev, porque é fundamental que quem está pleiteando um cargo no Executivo, são 4 candidatos, né? 4 ou 5? 6. Se algum candidato tinha procurado a Vareprev para tomar conhecimento desses números. Então, ele falou que não, que ninguém procurou. Então, eu até estou abrindo essa conversa, eu vou pegar esses dados, vou mostrar para o candidato nosso. Então, seria importante que os demais mostrem para os candidatos deles também a situação da Vareprev. Não, mas está aí, está na audiência. Está na audiência pública aí. Mostrar esses dados para o pessoal saber o tamanho do fosso ou do buraco, né? Ou do poço, né? Que é grande. Realmente, se mais um pouquinho, chega no Japão, se cavar mais um pouquinho. Eu vou comentar só para encaminhar para a votação. O governo se preocupou muito com essa questão da Vareprev. E eu lembro que quando a gente ia falar em plenário ou em alguma reunião, alguns servidores não ligavam muito para essa questão. Eles não tinham essa consciência. Mas vem falar de Vareprev, não sei o quê, e tal, né? E a gente sempre via a importância que é a Vareprev. A minha preocupação é essa inadimplência que tem do Executivo em relação à Vareprev, né, Ernesto? E a terceirização da mão de obra pública, que hoje está sendo a nova moda. Terceiriza tal setor, terceiriza o lixo, isso enfraquece a Vareprev. Estou falando da nossa realidade. Por quê? Deixa de entrar o dinheiro do contribuinte, que é o servidor, dentro dos cofres da Vareprev. Então, como que vai? A tendência é enfraquecer mais ainda essa questão. E a previdência própria, Ernesto, ela é boa para quem... O objetivo dela é bom, porque você ganha, eu acho que dá mais de 7%, mais de 7%, 3% num e 4% no outro, de diferença. Para quem cumpre certinho, compensa para o poder público. Agora, essa válvula de escape, que o gestor público não precisa pagar e não tem punição, esse é o grande problema. Não vou pagar hoje, deixa para amanhã e pronto. Aí o que acontece? Vai virando essa bola de neve, essa bola de neve, essa bola de neve, e a tendência é, uma hora ou outra, vai estourar. O POI mandou um papel interessante no começo. 2033, 2036 vai ser impagável a Vareprev. Coisa de 10, 15 anos vai ser muito difícil. Projeto em votação. Olha, aqui é o inverso, eu vou explicar certinho, para que os vereadores fiquem atentos. Os favoráveis ao veto permaneça como estão, e os contrários ao veto que se levantem. O veto foi rejeitado por unanimidade, com o voto de todos os vereadores presentes. Sendo assim, não tendo mais nada para ser votado nessa noite, às 19h52, dou por encerrado essa sessão extraordinária do dia 9 de outubro de 2020 e boa noite a todos.